questão 26 do quadro técnico de informática da Marinha, prova de 2022. Aqui a gente tem uma questão sobre banco de dados. Segundo o autor aqui, Date, então você pode encontrar essa referência lá no edital, no edital de 2023, Introdução a Sistemas de Banco de Dados, edição 8. E aqui as informações que a gente pode extrair aqui para estudo dessa questão. Os 3 problemas de concorrências de banco de dados. Essas informações a gente pode encontrar lá no livro a partir do capítulo 16, em que ele fala sobre concorrência. E ele fala, na seção 16.2, ele fala especificamente sobre os 3 problemas de concorrência que existem. E, em específico, esses 3 problemas são o problema de atualização perdida, o lost update, dependência sem commit e problema da análise inconsistente. Então a gente tem esses 3 problemas, não vou detalhar aqui, mas a gente consegue ver isso no livro lá no capítulo 16, mais especificamente na seção 16.2. Ele fala que de forma a garantir o isolamento da transação ACID, é necessário impedir que outras transações atuem sobre o objeto em questão e, portanto, em particular, impedir que elas alterem o objeto. Assim, o mecanismo usualmente empregado para garantir a integridade dos dados em operação concorrentes atua por meio da operações de... Então aqui, tudo dentro do contexto de banco de dados, quando a gente está falando de cache, aqui, tem outros contextos, mas especificamente aqui, como a gente está falando de banco de dados, o cache é uma técnica que ela é utilizada para melhorar o desempenho de acesso aos dados em um sistema de banco de dados. Então ele armazena os dados frequentemente acessados em uma área de memória de acesso mais rápido e fácil, reduzindo a necessidade de acesso ao disco rígido ou outros dispositivos de armazenamento que são mais lentos. Então, dados que são frequentemente acessados ficam armazenados no cache para um acesso mais rápido no futuro. Aí a gente tem aqui o conceito de commit. Então, ainda não é referente a esse problema que ele citou aqui para a gente. Commit é uma operação que finaliza uma transação. Então, ela torna as alterações do banco de dados permanentes. Então, isso garante que outras transações possam ver as alterações realizadas pela transação que foi concluída com sucesso. E a gente tem aqui o login. O login nada mais é que uma técnica que é utilizada para registrar todas as operações que ocorreram no banco de dados. Então isso permite com que, caso ocorram falhas ou erros no banco de dados, seja recuperado um ponto anterior àquele banco de dados. Então a gente consegue ver ali a sequência de eventos que ocorreram e, a partir de um determinado evento, a gente pode reparar que aconteceu algum erro e recuperar o banco de dados a partir daquele ponto. Tá? E o login também não está envolvido com essa parte de impedir que outras transações atuem. E aí que a gente chega na parte onde fala sobre bloqueio ou lock. E aqui o bloqueio, sim, é uma técnica que é de isolamento de transações, que impede que outras transações acessem ou alterem ao mesmo tempo dados enquanto a transação está em andamento. Então, se você está alterando algum objeto e você dá uma prioridade para aquele objeto e não quer que ninguém altere aquele objeto enquanto ele está sendo alterado, você coloca um bloqueio, um lock naquele objeto, para que ele só possa ser alterado quando ocorrer a finalização daquela transação que está sendo feita em cima daquele objeto. Tá? Então a alternativa correta aqui é letra D, que é um mecanismo usualmente empregado para garantir a integridade dos dados em operação concorrente e atua por meio de operações de bloqueio. E só para a gente finalizar, quando a gente fala de impasse aqui, está falando ocorre quando 2 ou mais transações ficam bloqueadas. Então a gente tem ali, por exemplo, um objeto está sendo acessado, sendo que ele já está sendo alterado e a gente
deu prioridade para aquele objeto. Ele não pode ser acessado enquanto ele está em uso. E ocorre o impasse, ou deadlock aqui, quando mais de uma transação fica bloqueada esperando pelas outras para que ela possa ser liberada e possa prosseguir. Tá? Com isso a gente finaliza essa questão bem rápida, chegando aqui no bloqueio, lembrando que isso está lá no capítulo 16, mais especificamente na seção 16.2, essas informações aqui podem ser encontradas.